aula vai ser rapidinha. Metade da turma já não está aqui, né? E a outra metade está preocupada com anatomia, luxação, crânio, não sei o quê. Então, vamos só terminar de ver o que a gente estava vendo na aula passada e depois vocês podem estudar anatomia sossegados, beleza? Mas antes da prova a gente vai ter mais uma aula só, que vai ser na terça que vem. A gente vai ter também a aula de amanhã. A prova é quarta, então a próxima aula é na terça. A gente vai, nessa aula eu pretendo fazer uma revisão. Terça que vem, daí na quarta a gente tem a prova. E na quinta veremos o que acontece. Então, é o seguinte. Ontem a gente estava vendo o ciclo de Krebs, vimos várias coisas, vários detalhes dele, né? E entre as coisas que a gente viu são que o ciclo vai utilizar 8 enzimas. Outra coisa muito importante que a gente viu, que eu comentei, é que nenhum intermediário desse ciclo de Krebs é fosforilado. Outra coisa interessante, uma peculiaridade, é que você tem a produção de um nucleotídeo de trifosfato. Ou seja, parece pouco, mas em paralelo você tem a produção de várias moléculas que transportam elétrons, como o FADH2 e o NADH. E a gente comentou as reações uma por uma, os valores de ΔG e tal, e esses valores de ΔG nos levaram a uma tabela como essa aqui, onde percebemos que das 8 reações, 5 delas estão praticamente em equilíbrio na célula, nas condições celulares. E praticamente essas primeiras reações aqui, a reação número 1, a 3 e a 4, da citrato sintase, isocitrato desidrogenase e o complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase, eles apresentam variação de energia livre bem negativa. Isso vai estar impulsionando o ciclo, certo? Comentei com vocês que alguns organismos têm essa parte do ciclo aqui, mas não tem o complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase. Então, eles têm o ciclo de Krebs dividido em duas partes. Uma parte faz essa parte aqui de baixo, num processo de fermentação, e nessa outra parte aqui, eles fazem igual os humanos. O que mais que a gente viu sobre isso aqui? Basicamente é isso, essas energias livres negativas impulsionam o ciclo, desde que você tenha um aporte de substratos, no caso acetilcoenzima A. Esse aqui é o que eu tinha comentado antes, né, que alguns organismos eles são capazes de dividir o ciclo em duas partes, que eles não têm o complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase para fazer essa transição aqui. Então, de qualquer jeito, eles usam o ciclo para gerar intermediários, eles não usam o ciclo necessariamente para gerar energia, certo? Eles precisam de moléculas para biossíntese, essa é a ideia. Então, esse ciclo de Krebs é muito versátil. Alguém pode questionar a dificuldade dele, vamos voltar aqui. Talvez falta de lógica, porque você precisa de todo um ciclo com várias enzimas para oxidar dois carbonos que vêm da acetilcoenzima A, certo? Então alguém pode pensar, não tinha mais um jeito mais rápido, mais direto, assim, da gente simplesmente oxidar esses átomos de carbono aqui. Pode ser que tenha, só que dessa forma, esse ciclo ele é meio que central para o metabolismo. Então, daqui do ciclo, a gente viu que saem vários intermediários importantes para várias vias. Então, ele acabou sendo muito robusto e foi selecionado para continuar existindo em vários organismos, certo? Desde muitos e muitos milhões de anos. Então, não é o caminho mais direto dos átomos para os átomos do acetato, do acetilcoenzima A serem oxidados, mas é um caminho que propicia a formação de vários intermediários
É fácil de repor os intermediários que você retira com essas reações anapleróticas que eu mostrei na aula passada também. Então você consegue repor os intermediários de uma forma bem eficiente, partindo de vários lugares. Principalmente, em geral, o que vai repor isso aí é o piruvato de uma forma ou de outra. O piruvato vai estar tanto fornecendo os carbonos da acetilcoenzima A, ele também pode fornecer intermediários na forma do malato e do oxalacetato, certo? Alguns organismos podem fazer algumas reações que outros não podem para ajudar a repor isso aí. E, enfim, o ciclo, ele de uma certa forma, vai servir não só para você gerar energia, transportar aqueles elétrons lá para etapas posteriores do metabolismo, mas vai servir também para gerar vários intermediários, como esse slide aqui está ilustrando. Sendo que essas reaçõezinhas em vermelho vão repor os intermediários que você utilizar para outras vias. Beleza. Comentei com vocês sobre a regulação do ciclo de Krebs. Então, a regulação vai acontecer principalmente de forma alostérica. E eu comentei também que os livros diferentes vão apresentar reguladores diferentes, moléculas diferentes. Muitas vezes é porque eles retiraram os dados de diferentes organismos, certo? Depende. Algumas coisas que estão, por exemplo, nesses slides podem não bater com o que vocês viram em sala em outros slides anteriores. Por exemplo, a regulação do complexo da piruvato desidrogenase. Se vocês pararem para pensar naquele slide lá que eu apresentei para vocês sobre a regulação dela, que acontece por fosforilação, nesse caso aqui o Leninger está indicando que isso aí acontece de forma alostérica, vai depender do organismo, certo? Nem todos os moduladores alostéricos que estão apresentados nesse slide, por exemplo, estão apresentados nesse outro slide, que é de outro livro. Então, só para ilustrar que isso aí pode variar bastante dependendo do tipo de organismo. Mas a lógica predomina, né? A lógica de que moléculas que sinalizam um estado de alta energia vão estar propiciando uma inibição do ciclo, de alguma forma, em alguma dessas etapas. E moléculas que sinalizam que a célula está num estado com a depleção de energia, por exemplo, ADP, altas concentrações de ADP. Na verdade, muitas vezes o pessoal que estuda isso aí, ele olha a relação entre as concentrações desses caras aqui, certo? Desses diferentes moduladores. Bom, essa seria a regulação. O que tem de importante, além do que eu mencionei agora sobre a regulação? Onde que as coisas são reguladas? Onde que as coisas são reguladas? Sempre em reações que apresentam variação de energia livre muito negativa. Então, a gente vai ter aqui no complexo da piruvato desidrogenase, menos 30 e poucos de ΔG. Então, sim, vai ser regulado. Aqui também a citrato sintase vai ser regulada, variação de energia livre bem negativa. A reação da aconitase não apresenta variação de energia muito negativa, então não vai ser regulada, não apresenta uma regulação. Ela está no equilíbrio. Essas outras aqui também apresentam variação de energia bastante negativa e vão ser reguladas. A lógica é essa, você regular o que está fora do equilíbrio e daí você consegue, de certa forma, regular o ciclo inteiro. Mas, enfim, acho que é isso que tem para falar sobre regulação. Tá de boa? Tá muito simples, né? O curso tá muito básico, sacou? Tipo, tô me aprofundando pouco em vários temas. Mas a ideia é que vocês tenham uma ideia básica sobre o que acontece aqui e alguns conceitos vocês consigam carregar para as próximas disciplinas. Por exemplo, temos esse conceito aqui, ó. Esse slide, a ideia dele é ilustrar que conforme eu falei logo na primeira aula, dentro da célula, em condições celulares, as moléculas estão muito próximas umas das outras e possivelmente interagindo umas com as outras, certo? Isso aí acontece dentro de uma célula, normalmente. Várias moléculas com diferentes funções vão estar interagindo. Dentro da mitocôndria, onde tem todas essas enzimas que a gente está comentando, o ciclo de Krebs acontece inteiro lá, mais outras enzimas também, como o complexo da piruvato desidrogenase e outras coisas, você vai ter muitas enzimas umas próximas das outras. E o que esse slide do Leninger comenta é que quando a gente vai fazer uma análise, de uma certa forma a gente dilui
essas enzimas, para poder estudar e tudo mais, mesmo que pouco. E isso pode propiciar uma dissociação de várias dessas proteínas que podem estar interagindo na célula. E isso faz com que a gente não saiba, com certeza, o que está interagindo com o que no ambiente celular. Mais apropriadamente falando, nesse caso, dentro da matriz mitocondrial. Então, a gente viu em uma aula passada que quando duas coisas interagem, existe uma constante de dissociação relacionada com essa interação e, dependendo dessa constante de dissociação, se você reduz a concentração disso, ou seja, dilui a solução, essas coisas param de interagir. Então, a ideia é que pode ser que dentro da mitocôndria algumas dessas enzimas atuem em conjunto e que esse processo de canalização do substrato, que é o processo que acontece, por exemplo, no complexo da piruvato desidrogenase e no complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase, que é aquele processo onde o substrato, que vai sofrer algumas modificações, ele praticamente não sai da superfície da enzima, certo? Ele fica próximo da superfície da subunidade onde ele está sendo utilizado. Esse processo pode acontecer em outras reações que a gente não conhece ainda, que a gente não sabe. Essa é a ideia desse slide. E daí, beleza. Vou mostrar para vocês... Então, esse conceito é simples de entender. E vou mostrar para vocês o... Fale. O que seria essa canalização do substrato? Canalização do substrato é isso que eu estou comentando. Quando você tem uma enzima e um substrato, a enzima se liga no substrato, catalisa uma reação e se desliga do produto. Beleza? Básico. Em alguns casos, você tem uma via onde esse produto de uma enzima vai ser substrato da próxima. Por exemplo, no complexo da piruvato desidrogenase, na subunidade 1 você tem a descarboxilação, a tiamina pirofosfato está ligado com os átomos que vieram do piruvato, e isso vai para a subunidade 2. É ligado na lipoil-lisina, lembra disso? Só que a diferença no caso dessa canalização do substrato é que não são insuperidades, são enzimas diferentes, mas pela proximidade. Não, nesse complexo da piruvato desidrogenase acontece a canalização do substrato já. E nesse slide que eu comentei com vocês aqui, ele está propondo que outras enzimas também podem apresentar essa característica. Só que a gente não sabe ainda. Entendeu? A canalização é a passagem de uma subunidade para outra. Ou de uma enzima para outra, de forma que esse substrato ou produto ele não se difunda para o meio, entendeu? É uma forma de você proteger o substrato. Por exemplo, quando você tem alguma molécula que é bastante reativa, tipo acetilcoenzima A, dentro da mitocôndria tem quantas moléculas que vão interagir com isso aí? Um bando. Daí, se você deixa isso solto em algum lugar, pode ser chato. Outra enzima pode utilizar isso. Então, o mesmo piruvato. Então, assim, a lógica é que vocês entendam o conceito, né? Essa é a ideia. E o conceito é que quando ocorre essa canalização é como se o substrato andasse de uma enzima direto para a próxima, com uma difusão bem menor do que o esperado, se a difusão dele fosse livre, então ele vai ficar próximo da superfície das enzimas que estão processando esses átomos. Esse último slide aqui sobre o ciclo de Krebs, ele mostra novamente o ciclo e ilustra algumas coisas que eu já comentei antes, que são, por exemplo, a succinilcoenzima A, ela pode ser utilizada para fazer porfirina, grupos M e tal. Acho que eu vou até mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Será que rola? Então, essa aqui é a succinil-CoA sintetase. Na verdade, eu sobrepus a de vários organismos aqui, mas vou mostrar só essa para vocês aqui. Parece que está meio sem foco. Mas é uma das enzimas que a gente estudou. Ela está aqui numa forma dimérica. E são duas subunidades, né? E também tem o magnésio aqui. Exatamente. Ligado no nucleotídeo. Essa succinilcoenzima A, ela faz o quê? Alguém lembra qual que é a reação que ela catalisa? Ela catalisa a seguinte reação.
ela transfere ela utiliza a energia livre dessa ligação entre o enxofre e o carbono do succinil que está ligado nela para um fosfato, para fazer uma ligação fosfodiéster numa molécula de GTP ou ATP. Então, essa etapa aqui é a etapa que a gente está falando, e ela vai utilizar um fosfato inorgânico para fazer isso, uma vez que o substrato não é fosforilado. Está até mostrando isso aqui. E por isso que aquela proteína que eu mostrei para vocês está com um GDP ligado nela. E o magnésio também, que é um cofator. Bom, a lógica é que eu, de uma certa forma muito simples, apresentei para vocês o ciclo de Krebs, e depois vocês vão me arranjar perguntas quando vocês tiverem tempo de estudar, né? Beleza, a gente vai então ver uma outra coisa aqui rapidinho, que é esse ciclo do glioxilato. É um ciclo que vai acontecer apenas em plantas, certo? Principalmente na época da vida delas que elas estiverem germinando. Vocês vão ter organelas que são esse glioxisomo, é uma organela especializada para fazer esse ciclo do glioxilato. E isso aí tem uma função muito importante para as plantas. Vou mostrar o ciclo, ele é pequeno e fácil de entender. Rapidinho a gente vê isso aí. Basicamente, é isso aqui. É uma coisa muito parecida com o ciclo de Krebs. A primeira reação da citrato sintase é a mesma reação do ciclo de Krebs. Você tem oxalacetato e acetilcoenzima A pela citrato sintase gerando o citrato. Beleza, igual ao ciclo de Krebs. Segunda reação, o citrato se torna isocitrato pela aconitase. A gente viu essa reação, só essa hidroxila troca de local. Beleza. Depois tem uma enzima nova, isocitrato liase. Essa enzima, ela vai pegar o isocitrato, ter como substrato o isocitrato, vai gerar succinato e glioxilato, que dá o nome para o ciclo. Por isso que o ciclo é o ciclo do glioxilato. Gerou succinato aqui. Depois, olha a estratégia. O glioxilato, através de uma outra enzima diferente, a malatosintase, o glioxilato interage com uma enzima, né? Essa enzima malatosintase tem dois substratos. Acetilcoenzima A de novo, então acetilcoenzima A entra aqui e aqui nesse ciclo. Acetilcoenzima A junto com o glioxilato forma o malato. O malato, vocês já conhecem, a malato desidrogenase vai gerar um NADH e vai formar o oxalacetato e o ciclo pode continuar. Então, parece bastante com o ciclo de Krebs, né? Para que serve esse ciclo? Primeiro vamos dar uma olhada nas características dele. Ele apresenta 3 enzimas que fazem parte do ciclo de Krebs: malato desidrogenase, citrato sintase e aconitase, certo? Legal. Então sobre isso aí vocês não vão ter dúvida que vocês já viram o ciclo de Krebs, e ele apresenta 2 enzimas novas, isocitrato liase e malato sintase. De certa forma é aqui que está o charme do negócio. Quando esse ciclo está funcionando, e o vegetal ele tem um aporte grande de acetilcoenzima A, basicamente o que o ciclo faz é o seguinte: gera succinato a cada volta do ciclo. De uma forma ou de outra, os átomos de carbono da acetilcoenzima A acabam saindo na forma de succinato, certo? São 2, né? 2 átomos de carbono da acetilcoenzima A entram aqui na citrato sintase e 2 átomos de carbono entram na malato sintase. Então está entrando 4 átomos de carbono e eles saem na forma de succinato, certo? Esse succinato aí vai ser utilizado para a biossíntese de várias coisas. Ele é um intermediário do ciclo de Krebs, que é esse CAC aqui, significa ciclo dos ácidos, ciclo do ácido cítrico, né? Que é o ciclo de Krebs. Então o succinato pode se tornar oxalacetato, ele pode repor o oxalacetato e pode ser utilizado para fazer várias coisas. Nesse processo aqui, você tem a formação desses intermediários aqui, que são muito úteis. Intermediários não, moléculas que transportam elétrons. Isso aqui pode ser utilizado para muita coisa, principalmente para gerar energia para esse vegetal que está querendo crescer. De onde que ele vai tirar o acetilcoenzima A?
Ele vai tirar acetil coenzima A de, por exemplo, triglicerídeos que ele tenha estocado na célula, entendeu? Vocês vão ver no metabolismo de lipídios que os lipídios vão dar origem a acetil coenzima A. E o ciclo de Krebs pode utilizar isso aí? Pode, mas esse ciclo do glioxilato também. Aí você pode perguntar, para que você vai fazer o ciclo do glioxilato se você pode usar acetil coenzima A direto no ciclo de Krebs para oxidar, né, esses átomos aí? Porque às vezes você não quer oxidar. Às vezes a lógica aqui é justamente que você não oxide, que você produza succinato para utilizar em outros locais, certo? Então, existe uma integração entre o ciclo do glioxilato e o ciclo de Krebs. E essa integração é justamente o succinato que é exportado para o ciclo de Krebs, repondo isso. E nessas plantas o malato pode ser transportado para o oxaloacetato e depois fazer a gliconeogênese fazendo glicose, certo? Vocês já viram essa parte. Então, vou voltar um aqui. O que tem... O que isso aqui, o que esse ciclo que os mamíferos não possuem, o que ele facilita? Ele facilita você transformar a acetilcoenzima A, que é uma molécula relativamente do final da cadeia, né, de uma molécula bem pequena, em um intermediário mais complexo, que é o succinato, e muito mais versátil, que pode ser utilizado para várias coisas. A gente viu em algum ponto aqui. Olha aqui, o succinato pode ser utilizado para fazer um bando de coisas. Depois do succinato aqui tem uma série de outras moléculas, principalmente o oxaloacetato, que vai ser utilizado para fazer muita coisa, certo? Além disso, isso aqui, o oxaloacetato depois pode ser transformado, né, em glicose. Então são duas enzimas diferentes do ciclo de Krebs, a isocitrato liase e a malato-sintase. Não podemos nos esquecer que na malato-sintase acontece, ela tem também como substrato um acetilcoenzima A. Então dessa forma você mantém um fluxo de 4 átomos de carbono dentro desse ciclo. Então o ciclo ele recebe 2 átomos de carbono aqui, 2 aqui, e depois ele perde aqui na forma de succinato isso. E basicamente é isso. Essa é a lógica. Não tem muito o que ter dúvida, né? Porque é relativamente simples. Aí tem essa integração com o ciclo de Krebs, succinato vem para cá. Isso pode ser depois exportado na forma de malato ou esse oxaloacetato. Enfim, como a gente viu, é uma via anfibólica. Então, se você tem um aporte de algum intermediário, isso é bom porque você pode transformar ele em um outro intermediário e utilizar da forma que bem entender. Depende do momento metabólico do organismo. No caso das plantas, provavelmente elas vão estar utilizando isso aí para crescer. Vão estar utilizando essa forma de energia de transformar lipídios, né? Transformar lipídios partindo de um estoque de energia que provavelmente a semente já tem. E daí essa semente vai gerar com isso algum tipo de açúcar e utilizar isso para crescer mais. Aqui tem um esquema do ciclo de Krebs e ilustrando para vocês aqui onde que acontece o ciclo do glioxilato. Ele é bem, então, interligado com o ciclo de Krebs em termos de enzimas. As enzimas são 3 enzimas iguais e ele apresenta 2 enzimas diferentes. Eu não vou comentar com vocês a energia livre disso aí, vou deixar quieto e... Beleza. Alguma dúvida sobre isso aqui? Tá muito fácil. Fale. Só as enzimas que participam do Krebs também, eu não peguei os nomes. São a malato desidrogenase, que é essa aqui, que transforma o malato em oxaloacetato, certo? A citrato sintase, que é a primeira enzima que utiliza o oxaloacetato e a acetilcoenzima A, e tem uma variação de energia livre bem negativa. E a conitase, que é uma enzima que simplesmente muda o hidroxila de lugar no citrato, transformando o citrato em isocitrato. Essas são as que estão no ciclo de Krebs. Certo? Nesse slide aqui, eles estariam aqui, aqui e aqui. Essas aqui não fazem parte do ciclo do glioxilato, e daí o ciclo do glioxilato tem 2 outras enzimas novas, isocitrato liase e malato sintase.
Uma delas vai tirar os 4 átomos de carbono na forma de succinato do ciclo, transformando o citrato em succinato e glioxilato. Olha lá, o glioxilato ele é pequenininho e ácido. Ele apresenta apenas 2 átomos de carbono, mas ele existe por pouco tempo no ciclo, porque logo depois a enzima malato sintase tem ele e acetilcoenzima A como substrato e daí forma o malato, continua o ciclo. Então, é isso aí.